último dia 5 de outubro, a Constituição Federal completou 30 anos de sua promulgação. Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Carlos Romero Lauria Paulo Neto para falar sobre esse assunto. Promotor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Promotor, qual a importância da Constituição de 88 para a democracia brasileira e o que nós temos a comemorar nesses 30 anos de sua existência? De fato, a Constituição de 1988, Bruno, ela marca uma refundação, na verdade, do Estado brasileiro, né? O Brasil, no contexto histórico em que a Constituição foi promulgada, estava recém-saído de um regime de exceção, um regime onde as liberdades individuais eram limitadas, né? E a Constituição de 88 ela traz exatamente uma perspectiva de liberdade. Ela traz para cada cidadão e para a coletividade, para a sociedade como um todo, né, uma estabilidade institucional para que a própria sociedade, o indivíduo, possa exatamente exercer as suas liberdades. Liberdade de expressão, liberdade do pensamento, né, tão importante na democracia, né, a liberdade de voto, o voto universal para todos. Então nós já tivemos várias eleições depois e baseadas na Constituição de 88, que completa 30 anos e já foi testada e aprovada. É uma Constituição, já que se pode dizer, uma Constituição madura, né, porque já passou por diversos testes, foram diversas eleições presidenciais, embora tenhamos tido já 2 processos de impeachment, mas todos eles baseados na Constituição, e a Constituição tem sido aplicada de maneira absolutamente normal, dentro de um ambiente de normalidade institucional. As instituições, todas elas fundadas na Constituição Federal de 1988, têm funcionado bem, a exemplo do Ministério Público, né, que eu tenho muita honra de representar como membro do Ministério Público. E eu digo, a sociedade ela pode contar com a sua Constituição, né? Tem se falado muito nesse momento político, né, até de se fazer uma nova Constituição, mas ainda bem que recentemente os candidatos voltaram atrás, né, disseram que a Constituição vai ser mantida, no máximo reformada, mas o compromisso com a estabilidade do regime constitucional é importante. Eu acho que a sociedade tem que estar sempre atenta, né, a preservar isso que a Constituição nos trouxe, que são essas garantias fundamentais, sobretudo de liberdade, mas também os direitos sociais, direitos políticos, né, que a Constituição assegura, né, assim como a tutela de interesses difusos e coletivos, que também são capítulos muito importantes dessa Constituição, inovações mesmo da Constituição de 88, como a defesa do meio ambiente, a defesa do consumidor, né, a defesa dos direitos à saúde, né, e à educação, e a proteção dos povos indígenas, das minorias, né? Então, essas são conquistas que são inalienáveis e foram asseguradas a partir da Constituição e de sua, né, estabilidade hoje adquirida. O que a Constituição de 88 inovou em relação às constituições anteriores? Como uma Constituição democrática, né, houve, na verdade, a Constituição de 88 representa uma ruptura com um regime em que as liberdades eram limitadas, né? Então, a inovação da Constituição de 88 é sobretudo neste campo, no campo das liberdades. A Constituição de 88, a nossa Constituição brasileira, ela seguiu um padrão de outras constituições que a inspiraram, como a Constituição Portuguesa de 1976 e a Espanhola de 1978, que também foram constituições que inauguraram regimes democráticos logo após períodos de exceção, né, períodos de liberdades limitadas. Então a Constituição de 88 veio nesse mesmo arcabouço, até num contexto global, né, de reavivamento da democracia. Então ela trouxe exatamente um catálogo muito detalhado, né, e exuberante até, de direitos e garantias fundamentais, e talvez essa seja a sua maior inovação. E fortaleceu instituições como o Ministério Público, por exemplo, que também tem um compromisso capital com a defesa dessas liberdades, né? Então ela inovou sobretudo na consolidação e no aprimoramento realmente do Estado de Direito e do Estado democrático de direito que ela implantou. Promotor, o senhor poderia citar exemplos de direitos previstos na Constituição que não se efetivaram? De fato, uma Constituição, na verdade, quando promulgada, né, ela leva um tempo para que ela seja totalmente aplicada, né? As normas constitucionais, digamos assim,
elas têm diferentes eficácias em relação à sua implementação na prática, na realidade concreta, na vida da sociedade. E, de fato, a Constituição, ela vem sendo aplicada. Nós não podemos dizer que a Constituição que está em vigor, ela já está plenamente, ela já assegurou todas as suas promessas, digamos assim, consagradas, na chamada Carta Cidadã. De fato, existe ainda uma realidade no nosso país, sobretudo no campo dos direitos sociais, que está ainda a depender muito, de implementação de direitos constitucionais. A Constituição consagra, por exemplo, o direito a um mínimo existencial a que todo cidadão brasileiro tem direito, mas esse mínimo existencial social, essas condições mínimas de dignidade humana, elas ainda não são observadas, não são garantidas na prática, por ineficiência dos governos, por incapacidade, até mesmo por corrupção. Então, a Constituição, ela é uma norma extremamente boa, é um diploma da sociedade, mas ela tem ainda gargalos, dificuldades de ser implementada, mas não por culpa da Constituição, mas de quem a Constituição deve ser aplicada, aqueles que são responsáveis por sua aplicação, por sua implementação. Promotor, há muitas críticas em relação à grande quantidade de emendas feitas à Constituição ao longo desses 30 anos. Como o senhor avalia isso? Bem, de fato, a Constituição, nesses 30 anos, ela já conta com 99 emendas de reforma e 6 de revisão constitucional. Portanto, ao todo são 105 emendas. De fato, isso se deve, eu diria, a duas ordens de questão. Primeiro, uma característica da própria Constituição. A nossa Constituição Federal de 1988 é uma Constituição analítica. Ela se ocupa de muitos temas. É uma Constituição que ela desce a muitos detalhes. Então, quanto mais você intervém normativamente, ou seja, quanto mais assuntos você trata numa Constituição, você termina tendo a necessidade também de, com o passar do tempo, fazer determinados ajustes. Então, isso vai também elevando o número de necessidade de situações de reforma. E outra situação também se deve, e essa aí é comum a todo e qualquer regime constitucional, isso não depõe contra o nosso regime, é que as constituições, por elas serem a norma fundamental de uma sociedade, ela intervém em vários setores da vida em sociedade e a sociedade evolui. A sociedade não é estática, a sociedade é dinâmica. Então a sociedade tem novas demandas, a necessidade de adaptar ao tempo. Mas é interessante que essas reformas, todas elas que aconteceram, elas observaram mecanismos de reforma, ou seja, um procedimento da própria Constituição, e sempre submetidas ao crivo do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Então, apesar desse número muito elevado de emendas à Constituição, nós vivemos num ambiente de absoluta normalidade institucional. Essas emendas elas se comportam dentro dos mecanismos da própria Constituição. A Constituição é como uma lei viva. Então, ela pode encontrar novos modos de interpretação por aqueles que aplicam e vivem a Constituição, todos nós, mas também elas podem precisar também de reformas no seu texto. E aí é que entram as emendas à Constituição. Mas pelo fato de ela disciplinar muitos e variados assuntos e a sociedade precisar evoluir, ela termina também sofrendo essas naturais reformas que obedecem à própria dinâmica procedimental da Constituição. Quais as novas atribuições que a Constituição de 1988 trouxe ao Ministério Público Brasileiro? Sim. O Ministério Público Brasileiro, na verdade, encontrou na Constituição Federal de 1988 um renascimento. O Ministério Público, a gente não pode desprezar a história da instituição, absolutamente. O Ministério Público é uma instituição já secular no nosso país. É uma instituição importantíssima para o Estado, enquanto ente público, mas a partir de 88 a Constituição torna o Ministério Público uma instituição da sociedade. O Ministério Público passa a ser um parceiro da sociedade, a voz da sociedade perante os demais poderes, como órgão de controle, como órgão de promoção de direitos, de defesa de direitos da coletividade da sociedade. E ele foi dotado extraordinariamente desses atributos e instrumentos pela Constituição Federal de 88. É importante que nós, promotores e sociedade como um todo,
temos que dar muito valor a isso, porque a Constituição, muitas vezes se fala em reduzir os poderes do Ministério Público, quando o Ministério Público está sendo muito ativo, né? Mas as situações que têm acontecido têm exigido mais ação do Ministério Público. E o Ministério Público é dotado pela Constituição exatamente desse poder de ação, desse poder de órgão agente, que vai exatamente ativar muitas vezes a jurisdição do Estado para controlar os demais poderes. Então, o Ministério Público foi muito bem contemplado de instrumentos e de atribuições pela Constituição, sobretudo na área civil, né, no campo dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, difusos, coletivos, né? Nós temos uma perspectiva de atuação muito nova a partir de 88. E isso tem sido a cada dia amadurecido pela instituição, que tem zelado muito por suas funções, claro que com falhas, mas sempre buscando o aperfeiçoamento. Mas são conquistas que a Constituição trouxe para o Ministério Público, que são conquistas da sociedade, sem dúvida nenhuma. Promotor, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse de que forma as instituições, como o Ministério Público e o próprio cidadão, pode colaborar para que a Constituição Federal seja, de fato, cumprida em nosso país. Pois é, a Constituição, como eu já disse agora há pouco, é uma norma viva. Ela, de fato, a Constituição precisa ser vivida por aqueles a quem ela se destina, que é a sociedade como um todo, né? A Constituição é proteção, é defesa, ao mesmo tempo ela é promoção de direitos, ela eleva o cidadão, porque tem um núcleo fundamental da Constituição que é o da dignidade humana. Então, todos aqueles que se achem em uma situação de lesão a um direito terminam tendo uma proteção na Constituição. Então é importante que haja cada vez mais conhecimento da Constituição. Há países, é interessante, que se comemora o Dia da Constituição. Quem sabe o Brasil, né, já que tem uma Constituição longeva de 30 anos agora, não passa a comemorar também o dia da sua Constituição, né? Eu acho que isso é importantíssimo, porque é um instrumento da sociedade, pela sociedade, né? E eu acho que tem que ser, a sociedade tem que tomar exatamente conhecimento dessas normas, dessas garantias que ele tem na Constituição, exigir dos poderes públicos cada vez mais o cumprimento dos deveres que a Constituição também lhes impõe, né? E eu acho que é uma participação de todos, não depende só da iniciativa do Ministério Público, de outros entes da sociedade, mas a própria sociedade, as forças vivas da sociedade que vivem a Constituição e que são protegidos e garantidos por ela, têm que cada vez mais conhecê-la e defendê-la mais. Promotor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e viva a nossa Constituição. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.